Que semaninha, hein? Voltando aqui nesse formato que eu estava avaliando, ele vai acontecer não só no Substack, no formato mais completo, mas nas redes, no Spotify. Então eu devo ter várias camadas de profundidade aqui. E esse vídeo vai ser editado de várias formas, porque é assim que acontece. Mas vamos entender um pouco aí do que a gente comentou em todas as vertentes de pesquisa das duas newsletters que a gente está mantendo. Tem a minha particular, que mora ali na fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura. E tem também uma específica da minha produtora, contemconteúdo.com. Mas se você não me conhece, eu sou Mauro Amaral, head de conteúdo da contemconteúdo.com, pesquisador também lá no meu projeto mauroamaral.com, que trabalha muito sobre a fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura. E nesse território, eu pincelei alguns assuntos relevantes dentro dessa fronteira de tecnologia, comunicação e cultura que eu soltei no TikTok, no Reels, muito na ideia de lançar assuntos para a gente debater. E espero que na semana que vem, com os próximos temas, você participe um pouquinho mais. Mas vamos lá. Destaquei o perfil do Eli Gallup, que é um cineasta, vamos dizer assim, um produtor audiovisual, melhor dizendo, que tem uma leitura muito específica da realidade. Ele faz vlogs, mas com um corte muito acelerado, muito situacional, muito com o olhar das pessoas. E tem um vídeo específico dele que ele aborda como as histórias nascem a partir de você se permitir viver a sua própria vida. Vou linkar aqui na descrição, se esse vídeo tiver descrição em algum momento, é bem legal de você ver. Tem também uma regra bem legal chamada 50/25/25 do cara que produziu os discursos do Obama durante a sua carreira ali de 2 vezes presidente dos Estados Unidos, em que ele diz que a gente tem que ficar 50% do tempo pesquisando sobre o tema, 25% do tempo, de fato, dando formato àquela história e mais 25% treinando contar aquela história. Esse vídeo aqui é a prova que eu preciso treinar mais, por exemplo, para contar as histórias que eu contei durante a semana. Também trouxe 4 livros que eu, de fato, comentei na newsletter daquela semana, com destaque muito para estudos de sociedade do contemporâneo, de algoritmia, de grandes plataformas, como a gente tem que entender um pouco os porquês dessas situações, dessas permissões que esses grandes conglomerados nos dão ou não nos dão, para entender a realidade. E fechei com 2 obras do Carl Sagan, uma, O Mundo Assombrado por Demônios, que confronta um pouco as certezas que a gente tem, e Contato, justamente para demonstrar um pouco de como seria uma visão alternativa de contato com outras naturezas e tudo mais. Também está linkado aí, estava no TikTok, etc. Se você está ouvindo pelo Spotify, a descrição tem todos os links de todos os livros, mas foi um passeio interessante na edição dessa semana. E se você não assinou e não segue ainda, é só ir em mauroamaral.com/news, que toda quarta-feira tem esse relato direto da fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura. E aí fechei com um vídeo com o qual eu fui impactado no TikTok, do Gianluca Mauro, quase meu xará aí, que é um pesquisador sobre IA, tem perfil na Udemy, que é um central de cursos online famosa, né? Falando sobre IA, já deu aula em Harvard, que ele postula muito acertadamente de que a IA deve se sublimar no nosso dia a dia. Esse hype ao redor da revolução que ela promete foi um pouco esvaziado, porque a inteligência artificial geral de fato não deve acontecer tão cedo, e isso faz com que a gente repense como é que vai ser o posicionamento da IA no nosso dia a dia. O vídeo em que eu explico isso traz todos os detalhes, mas numa regra geral vai ser absorvido pela nossa rotina como processadores de texto foram, em grande resumo. Isso é importante saber porque nos protege enquanto planejadores de projetos de conteúdo e de comunicação como um todo, dos hypes e das modas, dos discursos fáceis, né? Bom, o que mais? Bom, como esse vídeo sai sexta-feira, na sequência, na segunda, tem mais uma edição da newsletter da contemconteúdo.com, em que eu trouxe um debate muito interessante sobre o quão está esvaziada essa mania de você pesquisar tendências. Muito porque a autora diz que a gente está tomando por tendência aquilo que é só a mania viral da semana. Eu concordo. E diz que a gente tem que direcionar aquilo que era feito por estudos de tendência até a primeira década ali do século XXI para algo como insights culturais, que seriam mais próprios para definir o momento que a gente está. E aí eu vou ali na discussão da newsletter trazendo que isso é um pouco naif no final das contas, porque a gente pode estar de frente, na verdade, com uma outra velocidade das interações culturais se manifestarem, inclusive através do TikTok, inclusive através de algoritmos rápidos, que não é o caso de negar essa existência ou dizer que ela diminui o estudo de tendências, é entender que pode estar em outra velocidade. E para complementar esse caldo lá na newsletter, que você encontra em conteúdo.substack.com, eu trouxe uma aprofundada no conceito de estudos culturais,
que é uma linha de pesquisa ali dos anos 50, 60, mas que veio até aqui 2000, com alguns autores mais recentes, que justamente vai explicar que, primeiro, cultura é um embate, cultura é viva e é um embate a partir de qual sociedade se manifestam, que isso é ágil e tem diversas manifestações, não só a cultura clássica, a manifestação em filmes, em memes, em cultura pop também é cultura, e que isso precisa ser relativizado, e que tem agenda política, sim, para um lado e para o outro, seja hegemônica ou seja de confronto. E aí trouxe uma extensa bibliografia para você ficar por dentro. Isso está na edição que vai sair daqui a 2 dias, segunda-feira. Se você não assina ainda, conteúdo.substack.com. Bom, era isso. Um apanhado geral aí da minha produção, um produtor de conteúdo 50+, que está na ativa há 20 anos aqui, produzindo conteúdo na internet brasileira, hoje concentrado em 2 newsletters, mas que eu estou tentando dar vida, tentando que aumente base a partir de projetos também audiovisual, seja pelas redes, aí, pelos Reels, pelos TikToks da vida, ou aqui nessa função de vídeo do Substack, que também vira um podcast no Spotify, tudo interligado, né? E que eu acho bem charmosa também. É isso aí, pessoal. Se você quiser seguir e fazer parte dessa discussão, eu sou Mauro Amaral, head de conteúdo da contemconteúdo.com. Você me encontra na contemconteúdo.com, em mauroamaral.com e @mauroamaral em todas as redes, porque eu sou meio apressadinho, sempre registro meu nickname assim que uma nova rede sai. É isso, até semana que vem.